Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os que estão presentes nessa casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação. Eu ia tratar mais aprofundadamente de um tema, mas me vejo obrigado a falar um pouco sobre saúde. Não sobre saúde em si, porque todos os problemas de saúde pública aqui no município já foram discutidos. Mas eu vou falar um pouco sobre prática política. Em momentos de crise, quando crises afetam parcelas da população, ou a população de forma mais geral, se pavimenta o caminho para o oportunismo e para o alpinismo de natureza política. E estou dizendo isso ao vereador Mantovani, que fez um discurso pautado pelo oportunismo nessa tribuna. E essa é uma prática que quem detém o mandato não deve ter. Esse vereador combateu a fundação, sim. E vou explicar mais uma vez para Vossa Excelência por quê. Porque Vossa Excelência não participa das reuniões nessa casa, Vossa Excelência não participa das comissões, Vossa Excelência não enfrenta os debates como deve ser enfrentado, e vem à tribuna fazer populismo no momento de crise. Eu fui contra e o vereador Mariano também foram contra. E nós justificamos por que nós combatemos a fundação. Nós combatemos a fundação, vereador Mantovani, usando uma frase de Vossa Excelência, porque nós aprendemos. E a melhor maneira de aprender é aprender pela observação. E nós observamos que no estado de São Paulo, com a política desenvolvida pelo PSDB em 20 anos, criando as OS e as fundações, nós temos uma crise implantada no sistema de saúde. E aí não é uma ofensa ao vereador Arildo, a outros vereadores que são do PSDB. Nós olhamos para isso e aprendemos com isso. Quando nós apresentamos, na discussão do plano de cargos, carreiras e salários, que foi aprovado nessa casa, a proposta de se criar o médico socorrista, a maioria dos vereadores se furtaram a fazer o debate também, inclusive Vossa Excelência. Se furtou a pressionar o executivo para que isso fosse criado. E a fundação não resolve os problemas de saúde da população de Bauru. Ao contrário, pode, no médio prazo, levar uma crise para dentro do sistema. Porque qualquer pessoa que tenha, no mínimo, doutor Raul, 3 neurônios que funcionam no cérebro, é capaz de entender que se você colocar um médico pelo regime seletista dentro de uma instituição que tenha médico do regime jurídico único, se você colocar dentro de qualquer instituição pública que tenha servidores públicos, pessoas e trabalhadores que estão com vínculo com a CLT, você estabelece um conflito em razão do sistema de contratação. Esse conflito vai rebater onde? Vai rebater no atendimento. E qualquer um aqui, porque a pessoa com 3 neurônios consegue entrar no Google. Se entrar no Google e pesquisar o que se passa dentro das OS, vai perceber que foi levado um conflito para dentro dessas organizações, onde se anunciou e se pressionou servidores públicos a pedir demissão, a exonerar do serviço público, para ser contratado por OS e por fundações, porque o salário momentaneamente era maior. E depois que houve uma migração desses servidores para o contrato da iniciativa privada, eles passaram a ser demitidos e a força de trabalho que começou a ser contratada era uma força de trabalho de menor valor, portanto, mais desqualificada. E o serviço para a população passou a ser um serviço de baixa qualidade. Portanto, menos, vereador Mantovani, não é menos para o senhor, é menos. Menos discurso e mais prática. E enfrente os debates sobre o ponto de vista que eles têm que ser enfrentados na hora que eles têm que ser enfrentados. E não venha de forma oportunista impingir a 2 vereadores sérios dessa casa
que não se furtam a fazer nenhum debate, por mais dolorosos que eles sejam, para dizer que o caos da saúde pública é culpa dos dois vereadores. A culpa do caos na saúde pública tem nome e endereço. Está lá no Palácio das Cerejeiras, que se recusa a fazer o enfrentamento que tem que fazer. E cabe a essa casa, com todo respeito, fazer o debate que tem que ser feito. E eu estou convencido que fundação não resolve o problema de saúde. Acho que até não vão conseguir contratar pela fundação tanta incapacidade que permeia o serviço público aqui na cidade de Bauru. Uma outra questão que eu gostaria de tratar, essa aqui é mais complicada. Essa aqui quem tem 3 neurônios entende, mas muitas vezes também não se manifesta. Que é com relação ao aumento da tarifa do transporte urbano. É engraçado que no meio de um processo licitatório que já foi publicado o edital, se convoca uma reunião na sexta-feira à tarde, vereador Rossi, e entrega um resumo de planilha para os membros do conselho para fazer uma reunião hoje às 19 horas para sustentar um aumento de tarifa. Com todas as irregularidades que nós já apreciamos e que vai entrar no relatório final que está sendo preparado pelo vereador Moisés Rossi. E mais, eu não sei se eu estou ficando velho, ou se eu estou enxergando demais. Eu pego aqui os patrocinadores do evento chamado Exposição, feito pela Arco. O Banco do Brasil já patrocina uma série de eventos. Tem algumas empresas privadas aqui, e eu vejo 2 empresas, 2 que me chamaram a atenção, vereador Mariano. Uma, a Transurb. A Transurb é uma associação das 3 empresas de ônibus, da Bauru Trans, da Grande Bauru e da Cidade Sem Limites. Se a Transurb tem condições de financiar e patrocinar um evento desse porte, é porque ela tem um sobreposto de lucro muito alto. E ela patrocina mais coisas aqui em Bauru. Patrocina muitas coisas aqui em Bauru. Ao fim e ao cabo, quem está patrocinando o evento são os usuários do transporte urbano que pagam a tarifa. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, vereador Arildo, apesar de alguns não gostarem. São os pobres financiando um grande evento para os ricos se divertirem, porque os ricos se divertem na hora que eles estão discutindo o valor dos bois lá, dos produtores, do reprodutor, quanto custa e os leilão. Mas, na minha opinião, eu estou usando isso para demonstrar para a população que transporte público gera muito dinheiro. E é por isso que ninguém quer discutir de maneira séria o valor da tarifa. Porque enquanto for privado, quem paga a conta é a maioria que usa. Por fim, tem uma outra empresa, a Felivel. O senhor riu, vereador Arildo, mas é uma desgraça. Infelizmente, às vezes a gente ri da desgraça. Essa empresa está com ação civil pública por ter se apropriado indevidamente de uma área do município e lá ter construído o seu negócio. É aí que nós temos que refletir. Agora eu vou falar com a população, porque eu acredito que a maioria da população tem neurônios ilimitados e ela é capaz de entender as coisas. Que é assim. Se uma empresa desse porte, patrocinadora de grandes eventos, que investe profundamente em comerciais, em propagandas, em eventos, enfim, faz o papel que todo grandes mecenas faz, será que vocês vão ver nos veículos de comunicação um debate preciso sobre essa questão? O mesmo se reproduz lá para a Transurb. Para não dizer outras coisas, a grande capacidade de influência que tem esses setores, principalmente nos momentos de processos eleitorais. Porque não tem nenhum inocente aqui, não. Esses setores só se mantêm porque são grandes financiadores de campanha. É por isso que no estado de São Paulo, há mais de 25 anos, não tem licitação para transporte interestadual. Ao contrário, tem autorização precária. Então é esse debate que nós vamos ter que enfrentar.
E é óbvio que, dessa forma, nós não agradamos a todo mundo. Porque a pior desgraça que tem é o político rançoso, o político invertebrado, que não tem posição sobre nada e, de maneira oportunista, se lança em campanhas quando existem processos de desgraça que afetam a população. Muito obrigado, senhor presidente.